Boa noite, muito boa noite. Meu nome é Bernadette Nonemacher, sou médica ginecologista, PhD em medicina e estou aqui hoje para conversar também com você, que é profissional da área da saúde, sobre o que você precisa saber sobre menopausa. E sobre equilíbrio hormonal, e sobre menopausa saudável. Bem, todos nós que trabalhamos com mulheres, da área da nutrição, da área médica, da qual eu faço parte, todas as pessoas que atendem mulheres durante esse período da perimenopausa e da menopausa, estão convidados para nós começarmos uma série de lives onde eu quero trazer para vocês coisas muito importantes sobre a mulher nesse período da sua vida. Então, o que você precisa saber sobre a menopausa, tá? Então, a menopausa poderia ser o melhor momento na vida de uma mulher. Boa noite aí, gente, vamos entrando. A menopausa poderia ser o melhor momento na vida de uma mulher, desde que ela tenha seus hormônios equilibrados. Porque a menopausa passa a ser esse tormento porque existem desequilíbrios hormonais. Alguns hormônios mais elevados, outros muito baixos. Então, nós precisamos compreender e entender tudo que nós precisamos olhar nesta mulher para que ela volte a ter um equilíbrio hormonal e que ela possa ter qualidade de vida e bem-estar, tá? Então, os hormônios, o que são os hormônios? Eles são únicos em cada pessoa. Eles são únicos como se fossem as impressões digitais, tá? Então, o que acontece, gente? Não adianta você querer entrar na internet ou você ter receitas que sejam iguais para todas as mulheres, porque os hormônios eles vão variar de organismo para organismo. E a reposição hormonal, ela tem que ser olhada com esse olhar de compreender como os hormônios interagem uns com os outros, tá? Normalmente, qual é a idade que uma mulher pode entrar nesse período da perimenopausa e ter a sua menopausa? Ele é um período que vai dos 35 aos 55 anos. Então você, mulher, que já está com 35 anos, que acha que está tudo ótimo, que não tem problema nenhum, não, eu sinto muito em lhe dizer, e meus colegas que estão eventualmente aqui junto comigo nessa live, que nós já estamos olhando para essas mulheres com a possibilidade de vários desequilíbrios hormonais, tá? E aí a gente olhando dessa forma, perimenopausa, menopausa dos 35 aos 55 anos, e aí depois entra uma fase bem mais calma, mas com hormônios muito diminuídos, se essa mulher não repor hormônios, mas a gente pode pensar que uma mulher vai passar quase a metade da sua vida nesse estado de perimenopausa, nesse estado de pós-menopausa. Então, dependendo de quando começar essa fase para você ou para suas pacientes, você tem que olhar essa mulher como, gente, ela vai passar quase um terço ou a metade da vida dela nessa deprivação hormonal, tá?
Então, geralmente, a menstruação, ela vai parar e terminar em torno dos 50 aos 55 anos de idade, tá? E aquela mulher que continua menstruando depois dos 55 anos de idade é uma mulher que tem risco aumentado para câncer de mama. A gente falou muito de câncer de mama nesse mês que passou, né? Hoje é um dos últimos dias do mês aqui, então a gente falou muito, mas nós temos que ficar atentos. Eu atendi essa semana uma senhora de 58 anos ainda menstruando. E eu coloquei para ela, eu trouxe para ela, olha, você vai ter um risco aumentado de câncer de mama. Até porque esta mulher ficou mais tempo com desequilíbrios hormonais. Porque dos 50 aos 58, nenhuma mulher tem equilíbrios hormonais ideais, tá? Outro problema para nós mulheres são os hormônios sintéticos. Para a sua paciente, você que é médico ou você que é nutricionista, que está atendendo uma mulher que está utilizando hormônios sintéticos, tá? Se sabe que a metade das mulheres que iniciam reposição hormonal, elas vão parar com a reposição hormonal depois de 1 ano. Por quê? Porque elas não toleram os efeitos colaterais que os hormônios sintéticos trazem para elas. Então, olhem só, nós já temos desequilíbrios naturais desta fase da nossa vida. E aí, se você inicia hormônios sintéticos para a sua paciente, metade destas mulheres não vão tolerar o uso desses hormônios por mais de 1 ano, devido à grande quantidade de efeitos colaterais. Os hormônios sintéticos, eles roubam energia de uma mulher, porque eles vão dar mensagens incompletas para esta mulher. Eles não vão chegar na célula-alvo, que são os tecidos, fazendo com que a mensagem... Porque o que é o hormônio, gente? Ele é um mensageiro. Ele é a chave que abre a fechadura e transforma tudo que está ali dentro. Então, ele vai codificar proteínas, ele vai trazer uma cascata de reações que vão melhorar a nossa vida, que vão trazer o alívio de todos os sintomas. Mas se você utilizar hormônios sintéticos, a mensagem é errada. E o nosso corpo e o corpo da sua paciente ou o corpo da sua cliente, você que atende mulher em outra área da saúde, vai estar prejudicado. Então, quando nós temos que considerar utilizar reposição hormonal para uma mulher acima dos 35 anos, acima dos 40, acima dos 50 anos de idade, tá? Para o alívio dos sintomas que esta mulher começa a apresentar. Para a prevenção da perda da memória. Para a saúde de uma forma em geral. Para a produção de osso, porque o osso passa a produzir cada vez menos células ósseas e havendo uma maior reabsorção óssea da menopausa em diante, tá? E ao mesmo tempo o crescimento e o reparo das nossas células. Então, crescimento dos cabelos, crescimento das unhas, crescimento das sobrancelhas, crescimento dos cílios, a nossa pele podendo reparar, regenerar, não envelhecer tão rapidamente. Então, tudo isso faz parte desse momento em que você vai considerar utilizar a reposição hormonal
para a sua paciente. Por quê? Porque a paciente chega com depressão, dizendo que está envelhecendo muito rapidamente, que está perdendo colágeno, que está se sentindo mal. E aí vem buscar a sua ajuda, você profissional da área da saúde. E nós precisamos olhar para essa mulher com todo amor e carinho, pensando sempre de que forma eu posso ajudar esta paciente. Então, os hormônios que produzem crescimento e reparo no nosso corpo, que hormônios são esses? É a própria insulina, é o hormônio de crescimento, é a testosterona, são os estrogênios e o DEA, a dehidroepiandrosterona. Então, vamos revisar aqui, você, profissional da saúde, ou você que é paciente que está aqui, você que é minha seguidora, você que é mulher, quais são os sintomas da menopausa, tá? Calorões. Então, essa mulher começa a se abanar, porque ela está tendo os chamados fogachos, os calorões, tá? Calores noturnos também, a gente acorda à noite toda suada, pescoço suado, cabeça molhada, suores aqui no meio do peito. Tem mulheres que acordam até com o pijama molhado e tem que tirar cobertores porque de tão importante que são esses suores noturnos, tá? Secura vaginal. Então, com a chegada da menopausa, todas as nossas mucosas vão ficar secas. A mucosa do olho, a mucosa da boca, a mucosa da vagina vai perder a sua elasticidade e vai perder a sua lubrificação natural. Alterações de humor. Doutora, quando chega na sua clínica, esta mulher, esta paciente que está dizendo, eu não sou mais eu mesma, eu me irrito com qualquer coisa, eu estou brigando com os meus filhos, eu estou brigando com meu marido, eu estou perdendo a minha paciência. São alterações de humor que, quem sabe, essa mulher não tinha antes ou não tinha de forma tão acentuada. A irritabilidade, a insônia. Gente, que problema a insônia que acomete as mulheres na perimenopausa, mas se agrava na pós-menopausa. A depressão. Muitas são as mulheres que são tratadas com medicamentos antidepressivos, quando na verdade uma reposição hormonal equilibrada poderia trazer de volta bem-estar e fazer com que essa mulher mude o seu humor e os seus sintomas depressivos, tá? Outros sintomas da menopausa. A perda do interesse sexual. Então, eu acho você que é médica, que está vendo mulheres, atendendo mulheres, você que é terapeuta, eu estou vendo aí pessoas médicas entrando, terapeutas, naturopatas, é essa gente como nós, né, que estamos atendendo e tratando mulheres. Então, essa mulher chega e diz assim, olha, se o meu marido não me procurar, eu não tenho mais interesse por ele, tá? Crescimento de pelos na face. Hoje, casualmente, eu fui no otorrino, porque eu queria avaliar como é que estava a minha audição. Isso é outra coisa, a gente na menopausa começa a perder não só a nossa visão, mas também a nossa audição,
Graças a Deus a minha por enquanto está boa. Mas eu percebi no espelho do carro pelos aqui embaixo que eu não estava enxergando. E aí, o que é isso? É justamente um dos sinais e sintomas da menopausa. Relação sexual dolorosa. Então, devido a essa atrofia da região urogenital, a mulher vai ter uma relação sexual dolorosa. E às vezes pode até rasgar a parede da vagina e sangrar. Sonhos estranhos. Então, é uma coisa que é um pouco mais rara, mas pode acometer também as mulheres. E talvez até porque elas têm um sono mais leve, elas podem lembrar um pouco mais dos seus sonhos, e algumas referem ter sonhos diferentes. Infecções do trato urinário. Pela atrofia que acontece na região geniturinária, vagina, vulva, uretra, parede da bexiga, vai mudar o ângulo que a uretra entra na bexiga. A mudança desse sonhos vívidos, muito bem. A mudança desse ângulo da uretra na bexiga vai deixar a válvula que fecha a bexiga com a uretra semi-aberta. Aí essa mulher tosse, pode perder urina. Tem uma relação sexual, pode ter uma infecção urinária depois, porque as bactérias estão subindo mais facilmente para a sua bexiga. E mesmo que não tenha relação sexual, essa atrofia, esse encurtamento da uretra e a mudança do ângulo da uretra na bexiga favorece a presença de bactérias na região, bactérias que não são os lactobacilos acidófilos, e essas bactérias que moram na pele, que às vezes são do intestino, como por exemplo a Escherichia coli, que é uma bactéria muito comum no nosso intestino, nós vamos começar a ter infecções urinárias de repetição nesse período da perimenopausa e da menopausa. Gente, um sintoma que muita gente não olha, mas que é muito comum na perimenopausa e na menopausa, é dor lombar baixa. Então, aquela dor que dá na região de L2, L3, L5, com a região sacra, as vértebras lombares, né? Porque, claro, com todos esses efeitos da queda hormonal, assim como a nossa pele fica mais fina, mais enrugada, perde colágeno, os nossos discos vertebrais também ficam mais secos, ressequidos, mais endurecidos e encurtados, eles perdem a altura. Tem mulher que chega a diminuir a altura. Eu sou uma que tinha 1,75 m, hoje eu tenho 1,74 m, tá? Então a gente vai encurtando às custas dos discos que vão ressecando. E aí o que acontece? Os nervos que saem na região lombar para os membros inferiores, para o nosso abdômen, para a nossa pelve, nós podemos ter trajetos nervosos com dor. Então, é muito comum a dor lombar nessas mulheres. E aí eu sempre digo, muito cuidado também com o excesso de peso na musculação. Muito cuidado com o excesso de corrida, com o excesso de exercícios que vão agravar esse desgaste, essa artrose já das suas vértebras lombares. Outro sintoma comum de uma mulher
que está na menopausa, tá? Tomar um gole d'água. É o que a gente chama em inglês de bloating, ou seja, é a mulher que se alimenta e começa a arrotar mais frequentemente. E isso tem tudo a ver com a queda do estrogênio. O trânsito do nosso intestino fica mais lento, mais devagar. Aí você come a mesma quantidade de comida, ou até menos, que você comia com 30 anos ou com 35 anos. Só que essa comida, ela fica mais estagnada, porque o seu peristaltismo, aquele movimento do intestino de mandar a comida para baixo, fica mais lento e a comida fica parada no estômago, depois na primeira porção do duodeno. E aí você, fazendo a digestão, também com uma diminuição das enzimas digestivas, calma, Tânia, vai vir notícia boa. Vai ter essa habilidade aí de começar a arrotar mais facilmente, tá? Então, nascimento de pelos na face, relações sexuais dolorosas, que eu já falei. Indigestão. A indigestão está nesse mesmo quadro, tá? Está nesse mesmo quadro da deficiência do estrogênio, da deficiência de enzimas digestivas, da deficiência de ácido clorídrico pelo nosso estômago. Nosso estômago diminui a quantidade de ácido clorídrico, a gente diminui a quantidade de enzimas digestivas, tá? E aí, assim, toda a nossa digestão vai ficar mais lenta, com uma tendência maior à constipação. Osteoporose, então, osteopenia primeiro, então as mulheres vão tendo uma queda da massa óssea, que vai culminar com a osteoporose, que é a doença óssea mais comum das mulheres na menopausa, tá? Outro sintoma comum nessa fase da nossa vida são dores articulares em joelhos, em articulações, em ombros. Hoje ainda eu vi uma senhora que disse: eu fui mergulhar e tirei um ombro meio que do lugar e aí estou toda dolorida. Então, gente, o que a gente fazia com 20, 30 anos, não pode mais fazer. E nós temos que manter atividade física direto para manter os nossos músculos, os nossos tendões e as nossas articulações lubrificadas. Porque vamos pensar assim, ó, tudo que para enferruja. Se você é essa mulher que está sedentária, sentada, parada, sem se movimentar, quando você vê, você vai estar toda dura, toda dolorida, certo? Perda do cabelo. Eu me recordo quando eu era uma guria, novinha, eu tinha uma grande amiga e a madrinha dela estava ficando completamente careca. Claro que ela tinha o que a gente chama de alopécia androgenética. O que é isso? É a mulher que tem uma tendência a ter mais a enzima 5-alfa-redutase, que é a enzima que transforma testosterona em DHT em regiões de couro cabeludo. A mulher que tem essa enzima mais expressada na pele pode ter, por exemplo, muita acne. A testosterona, o DEA, são androgênios, vão ser transformados em DHT, tá? Que é a dehidrotestosterona. Outra coisa, então, além da perda do cabelo, eu escuto todo dia mulheres chegando
todo dia mulheres chegando dizendo: eu estou perdendo muito cabelo. Então isso é um sintoma comum de uma mulher que está com desequilíbrio hormonal. Urinar mais frequentemente. A própria bexiga vai perdendo a sua capacidade, a sua elasticidade, e a musculatura vai ficando mais flácida, e essa mulher vai perdendo essa inervação da bexiga, e a bexiga então tem uma tendência às vezes a se contrair, inclusive involuntariamente. Aí, além de você urinar mais frequentemente, você vai começar a perder urina também, tá? Roncar. A flacidez da musculatura que está aqui nesta região da nossa face, da nossa traqueia, pode também, essa tendência à flacidez, pode fazer com que a gente comece a roncar, tá? E, gente, isso é muito comum em mulheres, e o próprio ronco pode fazer com que a gente se engasgue ou que a gente acorde durante a noite. Então não é só o calor, não é só o calor noturno. O ronco, a mulher que está roncando, ela não vai ter um sono profundo, ela vai ter um sono mais superficial, tá? E aí ela vai acordar mais vezes durante a noite. Mamas doloridas. Hoje eu vi uma senhora que aumentou 4 quilos em um ano. Ela não consultava comigo faz um ano. E ela aumentou 4 quilos. E ela disse para mim: doutora, tem uma das minhas mamas que está doendo mais do que a outra é muito pouquinho, e uma está doendo mais. E eu estou usando as mesmas coisas que a senhora me passou. E eu perguntei: mas o que tem de diferente? Ela disse: o que tem de diferente é que eu aumentei 4 quilos. Então essa gordura abdominal tem uma enzima chamada aromatase, que pega os androgênios e transforma naquele estrogênio chamado estrona, que é o estrogênio que prolifera mais a nossa mama, porque ativa mais o receptor alfa da mama, que é o receptor proliferativo da mama. Nós também temos receptor na mama chamado beta, que é um receptor que, quando é ativado, ele tem um efeito antiproliferativo na mama. A estrona, esse estrogênio que vai ser produzido na gordura abdominal, ele é um estrogênio que ativa mais os receptores alfa. E aí o que acontece? Você vai proliferar nódulos nas mamas, cistos nas mamas, tecido fibroglandular e lesões pré-câncer, até que daqui a pouco surja um câncer na mama. Então, por isso que nós trazemos o tempo inteiro a importância de emagrecer. Vanessa, só tem um jeito de acabar com a gordura abdominal: é repor hormônios isomoleculares ou bioidênticos, né, para ajudar nesse equilíbrio, fazer jejum. E nós, mulheres na menopausa, precisamos evitar ao máximo carboidrato, de farinhas, de açúcares, de pães, de tudo o que envolve principalmente o carboidrato refinado. A gente vai sim usar o carboidrato complexo, que vem dos legumes, que vem de algumas frutas, tá? Com fibras e daí por diante. Outros sintomas que a mulher pode ter na menopausa, e isso já pode vir acompanhando ela
naquela parte final da perimenopausa, quando está perto de parar de menstruar. Palpitações, o coração começa a disparar. E aí passa. Daqui a pouco, de novo, palpitação, tá? Veias nas pernas, você começa a perceber varizes nos seus membros inferiores. Uma frouxidão urinária, né? Para perda de urina, para não conseguir segurar adequadamente a urina. A sua fala, a fala da mulher na menopausa, ela começa a ter uma lentidão para ela poder se expressar adequadamente, devido a todo esse fog cerebral, tá? Às vezes a mulher tem que procurar a palavra e ela não encontra a palavra. Outro sintoma que pode agravar e piorar na menopausa são os ataques de pânico, porque o ataque de pânico ele vai ser piorado, tá? Em quedas hormonais. Eu, Bernadette Nonemacher, fazia um trabalho voluntário na Liga Feminina de Combate ao Câncer de Campo Bom, quando nasceu o meu filho mais novo, há 30 anos atrás. E eu estava amamentando esse rapaz, que era uma criança na época, né? E meus hormônios estavam lá embaixo, porque toda mulher que está amamentando está suprimindo os seus ovários. O ovário fica bloqueado, como com outros hormônios aí que se usa para bloquear o ovário. Aí eu me recordo, eu nunca tinha tido ataque de pânico, mas eu me recordo que eu entrava no carro e eu tinha que dirigir numa estrada, né, uma highway, uma freeway, e eu ficava com medo que o carro do outro lado viesse e fosse bater em mim. Eu estava tendo quase que um pânico para dirigir, com medo de que o carro batesse em mim. Como é que eu resolvi isso na época? Eu comecei a repor progesterona natural. Com a reposição de progesterona natural, eu melhorei e muito esse sintoma do ataque de pânico. Estou dando um exemplo que é o meu exemplo para vocês. Mas a mulher, quando chega na menopausa e ela já não tem mais progesterona e ela já não tem o estradiol, cai lá embaixo. Outro sintoma da menopausa e da perimenopausa: a pele fica craquelada, toda enrugada. Toda enrugada. Eu viajei, numa das minhas viagens, meus congressos internacionais que eu fui, eu sentei lado a lado com uma senhora na minha faixa etária, e que nunca tinha feito reposição hormonal, porque eu comecei a conversar com ela e eu comecei a investigar, tá? Aí eu vi que o rosto dela era um pergaminho. Parecia que ela tinha 80 anos e essa mulher tinha 60, tá? Então, se você começa uma reposição hormonal já precocemente na perimenopausa, atravessando a fase da menopausa e mantendo essa reposição com hormônios protetores, né, com hormônios isomoleculares bioidênticos, você vai ajudar a diminuir a perda do colágeno e dos fibroblastos na sua pele. Ah, doutora, quer dizer que eu não vou envelhecer? Quer dizer que a minha paciente não vai envelhecer? Vai envelhecer, mas vai ser um pouco mais lento, tá? Não é que quem tirou o útero precisa repor progesterona, mas quem tirou o útero pode repor progesterona, porque a progesterona vai proteger o seu cérebro de demência, a progesterona vai proteger com que você perca mais massa óssea
e a progesterona vai proteger a sua parte cardiovascular, tá? Então, não é que precisa, mas se você repor progesterona, você vai ter uma proteção maior, inclusive para o câncer de mama, tá? Outro sintoma da menopausa, principalmente no período da perimenopausa, enxaquecas, que às vezes depois da menopausa elas diminuem muito quando os hormônios caem bastante. Deixa eu só ver a minha luz aqui. Não sei porque às vezes o Instagram vai diminuindo a iluminação. Então, enxaquecas, que eu já falei, perda da memória, lapsos da memória. Eu, terça-feira, atendi uma senhora que não fez reposição hormonal ainda e ela está iniciando agora. Ela esqueceu de trazer os exames junto na consulta. Ela não lembrava nomes e situações, e várias coisas. E ela disse, doutora, eu estou assim, eu não lembro das coisas, tá? Então, olhem só a importância de a gente fazer uma reposição hormonal a contento, porque a perda da memória, inclusive para nós médicos, médicas, não só para as nossas pacientes, mas para que a gente possa continuar lembrando o nome dos tratamentos, dos medicamentos, dos suplementos, de tudo que a gente precisa, que a gente aprendeu a vida inteira, é muito importante a gente preservar o nosso cérebro com uma reposição, principalmente com o estradiol, que o estradiol é vida para o nosso cérebro, tá? O ganho de peso é outra luta, é outra batalha para a mulher na menopausa, na perimenopausa. Eu prometo para vocês que eu vou fazer uma live mais técnica, explicando o porquê que a mulher ganha peso nesse período, tá? Então, vamos entrar um pouco, você que é profissional da área da saúde, você que atende mulheres, vamos olhar e entender um pouco quais são as funções do estrogênio no nosso corpo, tá? Então, o estrogênio estimula a produção de colina acetiltransferase. O que é isso? É uma enzima que previne, que nos protege contra Alzheimer. Vou repetir. O estrogênio estimula a produção de uma enzima que nos protege contra o Alzheimer, que é a colina acetiltransferase. O estrogênio aumenta o metabolismo. Então, uma das razões que a gente começa a aumentar de peso é porque o nosso metabolismo diminui. E aí, o que acontece? Quando a gente repõe estrogênio, a gente começa de novo a aumentar o nosso metabolismo. Claro que na reposição hormonal, tá? O estradiol é mais preciso? Não é mais preciso. Isso vai depender da qualidade da farmácia, de outras vias que você pode utilizar, muito bem utilizada também, tá? Então, o estrogênio, ele melhora o nosso metabolismo, a velocidade do nosso metabolismo. O estrogênio melhora a sensibilidade à insulina. Hoje eu atendi uma paciente que ela estava com um estrogênio muito baixo, a insulina dela estava em 16 e o índice OMA, que é de resistência à insulina, estava 3,4. Ou seja, acima de 1,9 é resistência à insulina. Então essa mulher, além de tudo, ela estava resistente à insulina, com uma tendência a colocar mais gordura abdominal, e ela inclusive estava colocando gordura no fígado dela,
que a gente chama de esteatose hepática. Então, é muito raro uma mulher de 20 anos com muito estrogênio ter esteatose hepática, a não ser que ela esteja com obesidade mórbida. Agora, é muito comum uma mulher na menopausa que está com resistência à insulina, com insulina muito alta, com índice OMA elevado, apresentar já indícios de gordura no fígado, tá? O estrogênio, ele regula a temperatura no nosso corpo. Então, aquela coisa que você acorda com calorões, ou durante o dia, você tem que se abanar, porque de repente ficou quente, e daqui a pouco cai a temperatura e você fica até com frio. Esse desequilíbrio no centro termorregulador, ele é regulado pelo estrogênio também, tá? O estrogênio, ele ajuda a prevenir dano muscular. Então a gente já falou, mas eu vou repetir. Aquela mulher que vai para a academia, que está na menopausa, que não faz reposição hormonal, tem uma tendência maior a fazer lesões musculares. Ah, eu sempre fiz academia e nunca tive problema. Agora eu vou lá, qualquer pezinho diferente que eu levanto ou qualquer exercício diferente, eu fico toda machucada, tá? Vanessa, hoje a gente não vai falar de System Conte. Você fica nos seguindo aí e eu já tenho várias lives gravadas onde eu falei sobre esse produto. Dá uma olhada aí no meu feed, tá, querida? Ou me manda uma pergunta depois que eu respondo para você, tá? Nós estamos falando sobre as funções do estrogênio no nosso corpo. Então, ele melhora a sensibilidade à insulina, ele previne o dano muscular quando a gente vai para a academia, que pode se lesionar mais fácil. Ele ajuda a manter o nosso músculo também, não é só a testosterona. Também o estrogênio, o estradiol principalmente, ajuda a manter o nosso músculo. E o estradiol ajuda a manter a qualidade do nosso sono. Tanto que vocês sempre perguntam aqui, doutora, que horas a gente usa o estrogel, ou o Sandrena gel, ou o Estreva gel, ou o estrogênio manipulado em pump, tá? Que horas que a gente usa? Aquela mulher que está dormindo muito mal, ela pode usar à noite, porque ela vai melhorar a qualidade do sono, e principalmente se ela estiver tendo calorões à noite, usando o estrogênio à noite. Agora, se você dorme bem, não tem problema de insônia, você deve usar o estrogênio pela manhã, logo ao acordar, tá? Algumas pacientes que têm calores à noite e durante o dia, a gente vai às vezes usar uma dose à noite e uma dose pela manhã, tá? Outra coisa que a mulher que repõe estrogênio, o que ela pode estar prevenindo? Ela pode reduzir o risco de catarata, porque a catarata é outro problema que surge na mulher na pós-menopausa. A perda da acuidade visual e essa mancha que se cria, essa pele que se cria sobre os nossos olhos, dificultando a nossa visão. Às vezes tem que operar, retirar essa pele para melhorar um pouco. Mas o estrogênio, a reposição hormonal com estrogênio, nos ajuda a prevenir a catarata. O estrogênio, em qualquer idade, tá?
ele pode ajudar a manter a elasticidade das nossas artérias. Só que nessa parte cardiovascular é muito importante que você inicie imediatamente com a menopausa, tá? Porque tem muitos estudos publicados mostrando que se você começa mais tarde a reposição hormonal, você praticamente não vai ter diminuição do seu risco cardiovascular, que é diminuir o risco de infarto, diminuir o risco de trombose, diminuir o risco de derrames, de AVCs. Então, o maior benefício é você iniciar a reposição hormonal imediatamente após ou durante já a perimenopausa e a pós-menopausa. O estrogênio, ele dilata as nossas artérias. O que significa isso? Uma artéria dilatada, a pressão arterial é mais baixa. Quando que a pressão começa a subir? Na maior parte das mulheres, porque tem mulheres que começam muito mais cedo a subir a pressão arterial. Mas a maior parte das mulheres é na transição da menopausa para a pós-menopausa, porque o estrogênio dilata a artéria. Sem estrogênio, a artéria fica mais fina, mais endurecida, mais contraída, mais dura, e aí sobe a pressão arterial, tá? Então, a prevenção até da hipertensão arterial, é importante a gente olhar a reposição de estradiol para as nossas pacientes, tá? Então, também o estradiol, ele diminui a agregação plaquetária. Então, as plaquetas que podem dar uma trombose, que podem dar um AVC, quando elas estão muito agregadas, você tem plaquetas mais agregadas, o estradiol pode prevenir isso. Ingrid, quem está com sobrepeso, o ideal é primeiro emagrecer, porque senão você pode ter algum problema e vão culpar a reposição hormonal. O ideal é primeiro baixar de peso. Aí baixando de peso, desinflamando, você começa com a reposição hormonal. Outra função do estrogênio, ele melhora a utilização do magnésio no nosso corpo. Porque aquela mulher que não faz reposição hormonal, mas eu estou tomando um monte de magnésio e ainda assim eu tenho cãibras. O estrogênio vai melhorar a absorção e a utilização do magnésio pelo nosso corpo. Estão vendo a importância de você prescrever o estradiol e também um magnésio para sua paciente nesse período da perimenopausa e da menopausa? O estrogênio ajuda a manter o colágeno na nossa pele, diminui a pressão arterial. O estrogênio também tem como função diminuir o colesterol LDL. Vocês sabem, né? A mulher entra na menopausa e começa a subir o LDL. Porque o LDL é o colesterol que é matéria-prima na formação dos nossos esteroides sexuais. A gente parando de produzir hormônios, esteroides sexuais pelo ovário, vai começar a sobrar LDL. E todas essas outras alterações no nosso sistema cardiovascular. O estrogênio ajuda a manter a nossa memória. O estrogênio nos ajuda a gente ter essa habilidade fina
de fazer trabalhos, de escrever, de ter agilidade. Vocês já viram uma pessoa de idade bem mais senil? Ela tem dificuldade às vezes de pegar, ela tem dificuldade de escrever, ela perde aquela habilidade fina da sua parte motora, tá? O estrogênio ajuda a recuperar os nossos nervos. Ele ajuda em fatores de crescimento para a mielinização também dos nossos nervos. Então, você que está aí com problema de nervo ciático, você que está com problemas de vários outros nervos mais sensíveis no seu corpo, a reposição hormonal com estrogênio é muito importante para os nossos nervos. E o estrogênio, ele tem efeitos positivos nas nossas emoções. Uma mulher que faz reposição hormonal com estrogênio, ela tem emoções mais positivas, enquanto que uma mulher que não faz reposição hormonal com estrogênio e já está com os níveis hormonais lá embaixo, ela tem uma tendência maior a ter depressão, a ter emoções negativas, a ficar mais para baixo, mais carregada, tá? Então, o estrogênio também pode melhorar o nosso colesterol bom, que é o HDL, em 10 a 15%. Então, o seu HDL é um pouco mais baixo, o estradiol, o estrogênio, pode melhorar os seus níveis de HDL. O uso de estrogênio, de uma forma em geral, diminui o seu risco cardiovascular em 40 a 50%. Olhem que coisa forte e importante. Nós vamos diminuir o nosso risco cardiovascular e também das mulheres que nós atendemos, das nossas pacientes, em 40 a 50%. E nós temos inúmeras publicações neste sentido. O estradiol também pode diminuir a tal da lipoproteína A, que é um dos maiores marcadores de infarto e de trombose. Aquela mulher que geneticamente herdou uma lipoproteína A mais elevada, usando estrogênio, ela pode sim diminuir parcialmente essa lipoproteína A. Então, o estrogênio também melhora o humor, melhora a nossa energia, melhora a nossa concentração, ajuda a melhorar a nossa densidade óssea, previne glaucoma, aumenta o nosso interesse sexual, pode reduzir a homocisteína, que também é outro marcador de doença cardiovascular, o estrogênio, principalmente o estradiol, mas também o estriol, que é aquele terceiro estrogênio mais fraco, que pode ser usado até em cremes no nosso rosto, pode nos ajudar a diminuir rugas, tá? O estradiol usado transdermicamente e o estriol pode estar e já está hoje em dia em algumas formulações para diminuir a quantidade de rugas no nosso rosto. Não sei se vocês sabem que outra função do estrogênio é diminuir o risco de câncer coloretal. Então, doutora, eu tenho história na minha família de câncer de intestino. Ou você, médico, que atende mulheres, ou você, profissional da área da saúde, é importante que essa mulher que tem já história familiar de câncer do intestino, é muito importante que ela venha fazer uma reposição hormonal com estradiol,
com estrogênio, tá? E é muito importante que o estrogênio a gente utilize na forma transdérmica e em algumas mulheres intravaginal, tá? Porque a via oral do estrogênio, a gente já falou muitas vezes aqui, ela é trombogênica e ela pode aumentar o nosso risco de câncer de mama, certo? A formação de neurotransmissores no nosso cérebro, como serotonina, é muito importante que nós possamos repor estrogênio, estradiol nas nossas pacientes para adequada formação da serotonina a nível cerebral. A serotonina é aquele neurotransmissor que diminui depressão, que melhora a irritabilidade, que diminui a ansiedade e que diminui inclusive a sensibilidade à dor. Você mulher ou você médico que tem paciente com fibromialgia, o estrogênio pode diminuir a sensibilidade à dor da sua mulher, da sua paciente com fibromialgia, tá? Quais são os sintomas do excesso de estrogênio? Porque aí assim, eu estou na perimenopausa e eu já não tenho mais produção adequada de progesterona, mas o meu estrogênio está oscilando. Eu tenho sintomas de hiperestrogenismo, eu tenho miomas, eu tenho cistos e nódulos nas mamas, a minha menstruação vem muito forte e eu tenho uma história de adenomiose ou de endometriose. Quais que são os sintomas do excesso de estrogênio? Depressão com muita ansiedade ou muita agitação. O aumento do risco de câncer de útero é um dos riscos aumentados do excesso de estrogênio, tá? Ganho de peso. Então, olhem só, o estrogênio muito baixo tem uma tendência a você ganhar peso. Mas quando você está com excesso de estrogênio, você também pode ganhar peso. E o peso que aumenta do excesso de estrogênio é a gordura abdominal e é a gordura na coxa. Você fica com mais culote, você fica mais larga, certo? Retenção de líquido. Hoje em dia se fala muito do tal do lipedema. E do agravo do lipedema, eu também atendi essa semana uma paciente que ela me disse: doutora, minha mãe é toda magrinha, mas da cintura para baixo ela tem pernas muito inchadas, tá? E eu já estou começando, ela está com 48 anos, eu já estou começando. Se eu for para academia e coloco uma meia meio apertada, quando eu chego em casa a minha perna fica marcada. Isso a gente chama de lipedema. O lipedema, além de vasos estarem alterados, vasos sanguíneos, veias, nós também temos o sistema linfático que vai acumular líquidos. E aí você junto acumula gordura e o excesso de estrogênio vai piorar esses sintomas do lipedema. Então, sintomas do excesso de estrogênio: aumento do peso, principalmente na região de cintura, quadril, culotes, retenção de líquido, dores de cabeça, as enxaquecas pioram, ataques de pânico, o sono que vai ficar ruim, mamas muito sensíveis. Eu menstruei de novo e as minhas mamas estão muito doloridas. Ciclos menstruais muito fortes, você sangra demais, isso é excesso de estrogênio.
excesso de estrogênio aumenta o risco para câncer de mama. Por isso que eu estou aqui falando com vocês diariamente da importância de nós equilibrarmos os nossos hormônios já no período da perimenopausa, para que a gente possa diminuir o nosso risco de câncer de mama. O excesso de estrogênio pode ativar e agravar doenças autoimunes, hipotireoidismo, fadiga, irritabilidade, arrotos, como eu já falei, porque o trato digestivo retém mais líquido, miomas uterinos. Então, o que causa o excesso de estrogênio em nós mulheres? Utilizar estrogênio demais, então muito cuidado na reposição hormonal que vocês estão fazendo. Eu me recordo que uma vez eu atendi uma mulher, ela disse, eu fui na farmácia, comprei o tal do estrogel e eu mesma comecei a passar um monte de pump em mim, porque eu tinha muitos calores. Só que assim, gente, o calor, ele não é único devido à queda do estrogênio. O calor, ele pode ser por uma insulina muito alta, ele pode ser causado por um cortisol muito elevado, ele pode ser causado por outros desequilíbrios hormonais. Então, por favor, não se automediquem. Vocês vão acabar causando um câncer de mama. Não vão na farmácia por conta de vocês e comprem hormônios, né? Nós acabamos de ter implantes cancelados porque muitos médicos estavam usando de forma errada os implantes hormonais. E se a mulherada começar a fazer besteira, usar hormônios de forma errada, o que vai acontecer? Daqui a pouco não se compra mais hormônio em farmácia nenhuma, a não ser com receita azul, como acontece nos Estados Unidos, tá? Então, muito cuidado, busquem sempre o médico de vocês, escutem o profissional que vai saber qual é a dose certa, qual é o hormônio ideal para vocês. O que mais causa excesso de estrogênios no nosso corpo? Mulheres constipadas. Mulher constipada tem uma tendência a reabsorver o excesso de estrogênio que estava sendo eliminado pelas fezes. E aí fica um ciclo, esse hormônio tinha que ser eliminado pelas fezes e ele volta para a corrente sanguínea. A falta de atividade física pode causar um excesso de estrogênio no nosso corpo. Uma dieta pobre em grãos e fibras. Então, mulheres, vocês que estão querendo equilibrar hormônios, vocês que estão querendo prevenir câncer estrogênio dependente, você médico que atende mulheres, você profissional da área da saúde, nós mulheres nesse período da perimenopausa e menopausa precisamos de uma dieta rica em fibras, rica em grãos, muitos legumes, muitas verduras e carnes magras, tá? Então, também nós podemos ter excesso de estrogênios devido a esses estrogênios exógenos, que nós também estamos sempre trazendo aqui para vocês, os chamados xenoestrogênios, que estão nos produtos de limpeza, que estão em vários alimentos, que estão em produtos de beleza, que estão em garrafas PETs, né? Os bifenóis A, e daí por diante, tá? E outra causa do excesso de estrogênio é justamente quando nós temos uma
estrona elevada, tá? E principalmente o metabólito 16-OH-estrona, que é a 16-hidroxiestrona. E isso pode estar acontecendo devido a um metabolismo errado dos estrogênios no nosso fígado. Então, nós temos os estrogênios, mas o nosso fígado metaboliza de forma inadequada, levando esses estrogênios para vias mais cancerígenas e não para a via protetora. Então, toda mulher que usa estrogênio sintético, por exemplo, alguém há pouco aí perguntou, e o Livial, doutora? Perguntaram aí na live. Livial é estrogênio sintético, tá? E tem vários outros que são estrogênios sintéticos. E aí, como é que ficam os estrogênios sintéticos, tá? Eles não têm a mesma estrutura química dos estrogênios que o nosso corpo produz, certo? Eles têm uma estrutura química diferente. Então, nós temos vários tipos de estrogênios sintéticos, muitos disponíveis nas pílulas anticoncepcionais e outros que estão disponíveis para a reposição hormonal, tá? Diferentemente dos estrogênios isomoleculares ou bioidênticos. Mas para a gente entender, nós vamos primeiro falar de estrogênio natural. O que é um estrogênio natural? Estrogênio natural, nós temos 3 tipos. São aqueles que o nosso corpo naturalmente produz. Então, quais são os estrogênios que o nosso corpo naturalmente produz? O estradiol, a estrona e o estriol. O estradiol mais potente, a estrona umas 10 vezes menos potente que o estradiol e o estriol praticamente 100 vezes menos potente que o estradiol. Hormônio natural é aquele hormônio que o nosso corpo produz. Quando a gente fala de hormônio bioidêntico e de um estrogênio bioidêntico ou isomolecular, ele é um estrogênio sintético, produzido lá na farmácia, na indústria farmacêutica ou na farmácia de manipulação, tá? Mas ele tem a mesma fórmula química do nosso hormônio natural. Então, se eu for utilizar um hormônio com a mesma fórmula química do nosso hormônio natural, a chance que esse hormônio produza no nosso corpo a mesma coisa que o nosso hormônio natural produzia é muito alta. Ao invés, se nós utilizarmos um hormônio sintético, esse hormônio vai ter uma mensagem diferente e o nosso corpo vai produzir uma resposta diferente, tá? Então, os hormônios chamados isomoleculares ou bioidênticos, eles podem vir de produtos que são originários de plantas, tá? E esses estrogênios isomoleculares, bioidênticos, semelhantes aos naturais que o nosso corpo produz, eles nos ajudam, tá? Eles nos ajudam com que o nosso corpo produza vasodilatação, óxido nítrico, nos protegendo de infarto, de derrame, de pressão arterial. Eu acho que hoje eu já falei muito para vocês e eu quero fazer uma série de lives direcionadas a profissionais da área da saúde, a nutricionistas, a dentistas, a médicos, a profissionais que estejam interessados em aprender um pouco mais sobre o que os hormônios fazem no nosso corpo, certo? Então,
Você, inclusive, que é paciente de algum profissional da saúde, você pode falar para o seu médico, fala para o seu profissional, olha, segue lá a doutora Bernadette, porque ela vai estar entregando gratuitamente muita informação que ela buscou em congressos internacionais, em cursos que ela fez durante os últimos anos. Ela vai estar entregando aqui para que o médico de vocês possa ter ferramentas maiores e mais conhecimento e mais entendimento e desmistificar essa história de que o hormônio dá câncer, de que o hormônio aumenta o seu risco de morte, de que o hormônio pode trazer sérios problemas para nós. Porque não é isso que a literatura atual está trazendo para nós no quesito de hormônios bioidênticos e hormônios isomoleculares. Então, a literatura, de uma forma em geral, resumindo, ela traz que nós podemos sim usar hormônios nas mulheres por mais tempo. Não existe mais aquela janela de 10 anos. Aquela janela de 10 anos, ela é para hormônio sintético, porque o hormônio sintético aumenta muito o seu risco para várias doenças. Então, quando você usa hormônio isomolecular no seu paciente, ou você, como paciente, está utilizando, você não tem mais aquela janela de 10 anos. Esse hormônio pode continuar sendo utilizado para não aumentar o seu risco de câncer e de questões tromboembóticas, a menor dose de estrogênio, a via transdérmica para o estrogênio e de preferência a progesterona micronizada via oral, se você tiver útero. A testosterona a gente vai avaliar individualmente, examinando os exames desta mulher, olhando para os sintomas desta mulher. Então eu vou continuar trazendo informações sobre esses hormônios, progesterona, testosterona e o que tudo isso pode trazer de benefícios para o nosso corpo, para o corpo da sua paciente, você profissional da área da saúde. Então, continue me seguindo. Essas lives nós vamos estar trazendo elas nas quintas-feiras à noite, tá? E nós estamos aqui para ajudar você a compreender melhor esse período da perimenopausa e menopausa e para que você tenha uma menopausa saudável, com menos sintomas, com menos riscos de câncer, com menos riscos de demência, de Alzheimer, com risco menor de doença cardiovascular e com risco menor de perda da massa óssea. Muito obrigado por me acompanharem, vou deixar a live salva e nos vemos aí, vamos continuar nos vendo no dia a dia aí no nosso Instagram.